Olá, tudo bem? Primeiramente, seja bem-vindo, bem-vinda. Esse é um produto, um canal, sei lá, uma rede social, um podcast, videocast, sei lá, como é que a gente vai chamar isso daqui ainda, não tenho a menor ideia. É, mas a ideia disso daqui é fazer uma forma de falar com todos vocês ao mesmo tempo. Vocês quem? Vocês, terapeutas, principalmente, psicólogos, empresários em início de carreira, pessoas que têm de alguma maneira um negócio que quer começar. A ideia surgiu disso daqui num processo que eu tenho. Eu comecei a atender, né? Eu sou psicoterapeuta, eu trabalho, né, trabalhava com atendimentos normais e aí eu vi que não ia dar conta de atender todo mundo e eu comecei a trabalhar sendo terapeuta de terapeutas. Isso já faz uns anos e foi bacana e foi muito legal. Só que eu imaginava que quando eu fizesse isso, é como se eu atendesse mais pessoas, né? Ainda tem um ou outro que eu atendo pessoalmente, mas eu comecei a ver que outros iniciantes, quando estava terminando o curso de psicanálise, um lugar que eu tenho uma parceria muito legal, que eu faço questão de frisar aqui, foi onde eu estudei a psicanálise e outras coisas, linguagem do corpo e tantas outras coisas bacanas, é na Escola Brasileira de Psicanálise, de Linguagem do Corpo e Psicanálise, né, da Cristina Cairo. E é muito legal isso, olhar que hoje eu atendo o pessoal de lá, mas também ajudo quem se inicia nessa carreira, né? Só que eu tô sempre repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. Como capricorniano estruturador, a ideia é que eu criasse um processo para que eu não precisasse fazer mais isso. Bom, comecei fazendo isso ajudando os amigos com as sessões obrigatórias. E depois o negócio foi crescendo, mais gente foi vindo, comecei a atender outros terapeutas, psicólogos e pessoas de fora. E aí começou a aparecer pessoas da área de negócios, mas do lado de fora também da saúde, por exemplo, advogado, médico e outras coisas. A maior dificuldade deles era entender que quando você tem uma missão, uma carreira, você tem um negócio. E muitas vezes, principalmente na área da saúde, quando a gente faz isso por propósito, por querer ver o outro bem e tudo, fica muito difícil de olharmos e falar assim: olha, isso daqui é um negócio, eu preciso ganhar dinheiro. Outro ponto também é que não adianta você se formar, gostar do que você está fazendo, mas não ter cliente para atender, ou melhor, não ter a quem cuidar, a quem ajudar, a quem realizar aquilo que você tanto estudou e trabalhou. E provavelmente você ainda continua estudando e se empenhando. Isso provavelmente vai ser a vida inteira, né? Mas desde os iniciantes até os avançados, muitas vezes a gente tem grandes dificuldades. Eu lembro que quando eu trabalhava com o Roberto Chiniachik, e a gente atendia pessoas, às vezes em consultórios, e pessoas de consultório e de escritório que iam nos eventos dele, normalmente a gente olhava e via muita dificuldade neles exatamente disso, de sair de um nível para o outro. Eu lembro de uma família, né? Era um casal, mais tia, enfim, não vou entrar em muitos detalhes. E isso é uma coisa que frequentemente eu vou fazer aqui. Eu vou comentar casos, mas eu vou trocar sexo, idade, vou trocar pessoa, vou trocar nome, porque não é do bem da ordem a gente falar das pessoas, né? Isso é proibido, a gente não pode abrir casos. E um terapeuta, quando ele está se formando, ele faz juramento, ele tem regras, ele não pode abrir as sessões dele, ele não pode falar. É legal você nem mesmo comentar com ninguém que você atende as pessoas, aquela ou aquela outra pessoa, porque pode ser que a pessoa não queira que ninguém saiba que você está fazendo isso, tá? Então, isso é uma outra coisa que vocês vão ver muito aqui nesse canal, eu imagino, ou nesse podcast. Ainda não sei bem como é que vai ser isso. Mas quando eu comecei a atender também, eu não pensava que eu ia atender com terapia, muito menos que eu estaria ajudando terapeutas a se formarem, né? Eu comecei na área de negócios, eu comecei da época da faculdade, fui trabalhar com sistemas de ERP, Proteus. Eu fiz engenharia mecatrônica por um tempo, depois eu parei e fui fazer ciência da computação.
com a ciência da computação, me formei e fui trabalhar na área de negócio, ainda já no estágio, eu já fui trabalhar e depois eu vim para a TOTVS. Trabalhei aqui no Brasil e fora do Brasil, tive a oportunidade de lidar com empresas, grandes players, grandes clientes, né? Tive empresas grandes como a Nestlé, Poleng, Johnson e várias outras empresas. Comecei, né, como analista, fiz uma carreira, virei coordenador, também gerenciei projetos, tive a oportunidade de trabalhar em outras empresas depois, onde fui diretor de empresa por um tempo, depois eu tive as minhas próprias empresas, e isso é o que me fazia olhar para os terapeutas e falar assim, por que que eles não percebem que eles têm um negócio, né? Então, novamente, olhando para o lado como capricorniano estruturador, isso começou a me incomodar muito. E isso já me incomodava desde a época que eu trabalhava com o Roberto Chiniachik. E eu lembro dessa família de advogados. Eles ganhavam uma média, sei lá, acho que 25 mil de faturamento, né? E começamos a fazer um processo com eles de mudar o mindset deles, mudar essa cabeça para empresário, ver oportunidades, ver como que eles poderiam escalar isso e ganhar visibilidade, mudar o ambiente deles, qual era o nível de clientes que eles atendiam, para onde eles estavam indo. E com o tempo ficou muito claro para mim que as pessoas não sabem, primeiro, fazer o que precisa ser feito, por isso que a maior parte do dinheiro está na mão de poucas pessoas. Os grandes milionários, bilionários, são bem pouquíssimos, né? Quanto mais dinheiro, menos pessoas. Eu fui fazer uma palestra recentemente na Alesp, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo. Fui convidado pela presidente da OBME, né? Que é uma grande amiga minha, Lilian, e ela queria que eu falasse sobre medo, sobre quebrar esses medos das pessoas que vão para fazer negócios, como, por exemplo, lá era a Câmara do Comércio entre Peru, Brasil, também tinha um pessoal da Argentina. E foi interessante, olhando, não importa, quanto maior o número financeiro, menor o número de pessoas numa sala. E quanto menor o número financeiro, maior o número de pessoas numa sala. Então eu comecei a olhar e falei, caramba, palestras para mim, acostumado com o Roberto, né, 2.000, 5.000, já, enfim. Eu olhava para aquilo e falei assim, poucas pessoas. Depois eu parei, fiz as contas, a Lilian veio falar comigo, da estrutura das pessoas, tinha cônsul, tinha, enfim, não vou entrar muito nesses detalhes, mas o grupo de pessoas que estavam ali era pessoa extremamente importante, pessoas que tinham o porquê estar ali, né? E aquilo mexeu um pouco comigo, voltei de novo para os meus clientes, falei assim, caramba, quanta gente tem tanta possibilidade, mas eles não trocam o público, né? Eu, quando comecei a atender, a ideia não era atender. Eu sempre estudei a área do conhecimento humano para o meu próprio desenvolvimento, desde os, sei lá, 13, 14 anos, eu já me preocupava com isso. E muitas palestras antigas, evoluía com isso. Tive a oportunidade de, trabalhando, estar com o Eduardo Chiniachik, que é o irmão do Roberto, e vi ele fazendo palestras, professor Gretz, Daniel Goleman, se não me engano o nome dele é esse, e tantos outros que depois eu fui crescendo, olhando, aprendendo com eles, e no meio do caminho eu fui melhorando a minha forma de trabalhar. Eu entendi que o problema não era a vaga para trabalhar, porque emprego tinha. Primeiro, não tinha gente capacitada. Depois, a questão, além das pessoas capacitadas, tinha a questão da empregabilidade. Falei, tem que ser empregável. E aí eu fui evoluir. Eu fui estudar análise transacional, comportamental, fui fazer MBA em gestão de projetos, onde eu aprendi a lidar com recursos, pessoas, sempre comigo, né? Lidei e eu acabei entendendo que o que faz com que as empresas sigam em frente é principalmente o material de recurso humano, que faz as pessoas evoluírem. O problema é que o que te põe na empresa era exatamente o hard skill, que é o que você sabe fazer, seu potencial técnico, e o que te derruba da empresa é justamente o soft skill, que é a questão do controle emocional, saber lidar com conflito, saber lidar com pressão, metas agressivas e um monte de outras coisas. E com isso eu fui me trabalhando, fui evoluindo, fui crescendo, e aí eu fui ganhando mais experiência. E por isso eu fui crescendo, principalmente tão rápido na minha carreira, e fui trabalhando. Então, eu me lembro quando eu fui fazer a psicanálise, não era a ideia de fazer psicanálise, mas aí eu já tinha formação de hipnose clínica, já tinha formação
de coach internacional. Eu tive uma sócia, a gente deu cursos de coach, formamos pessoas, e sempre a minha ideia era essa: como eu faço para tornar os colaboradores, primeiro por mim e depois as equipes que eu gerenciei, mais fortes, mais efetivos, mais produtivos. Na empresa, por exemplo, muita gente trabalha demais, mas não se vende, não fala do que faz. Aí eu entendi que esse é outro problema também. Então as pessoas praticamente não tinham, ou não tinham atitude de fazer o que precisava, ou não tinham a cabeça de empresário, ou elas não trabalhavam principalmente com a questão de vendas. O que é venda? Venda não é aquele cara chato que você entra numa loja e ele vem: "Ô, e aí, senhor, quer alguma coisa?" Não, longe disso. Eu acho que vendas tem uma conotação mais... Eu tive a oportunidade de ir fazer palestras com o Roberto na Rinodê, quando na TOTS eu trabalhei com algumas empresas grandes também, né? Estive como... Bom, vamos entrar assim, não vou entrar em nomes tudo, mas vamos colocar assim: marketing multinível. Implementei software de ERP dentro de empresas de marketing multinível, fiquei lá 1 ano e pouco trabalhando nesses projetos, né? Então, quando eu vejo eles vendendo, eles são pessoas comuns que primeiro consomem seus próprios produtos e depois eles têm essa questão de levar isso para alguém. Primeiro, levar a possibilidade da pessoa melhorar a vida dela com os produtos. E depois, a possibilidade de transformar isso num negócio também, uma vez que você já lida com isso. A ideia é interessante, tanto que eu coloquei na minha vida com propósito que eu nunca vou deixar de atender pelo menos 1 ou 2 clientes diretos assim na minha vida, né? Enquanto eu trabalhar com isso, é uma meta minha, pelo menos 1, 2 no mês eu vou ter que atender, porque eu não quero perder esse contato. E é assim, do presidente ao primeiro que vende lá, ele que fazem aqueles espaços e outras coisas, eles vendem produtos, e isso é incrível, você continua tendo contato com a venda. E essa venda deles é meio, por exemplo, Avon, Mary Kay. Você pergunta para uma mulher dela, fala: "Não, sou consultora de vendas." E elas não vendem para você. Às vezes uma mulher vai comprar um batom, ela não compra um batom, ela compra o empoderamento que aquele batom vai dar numa mesa de negócios. Ela compra a sedução que aquele batom vai dar num date, quando ela for sair à tarde, de noite, num final de semana, enfim, com um relacionamento. Date foi ótimo. Um encontro, né? Um encontro. Hoje está na moda, né? Bom, acho que vocês entendem já o que é date. Desculpa aí, às vezes que escapa uma palavra ou outra, às vezes é do dia a dia, às vezes é coisa que a gente está trabalhando e pensando. Então, esses problemas que as pessoas vinham tendo, eu comecei a ver, corrigir em mim, corrigir em equipes minhas, trabalhei com equipes mais produtivas, resolvia problemas, a ideia era buscar problemas, eu sempre adorei problema, eu falava que eu era um solution provider. Isso me ajudou a me manter empregável, né? Tive a oportunidade de trabalhar em vários lugares muito legais por causa disso. Como ser empregável? Porque eu pensava que existia empregabilidade e não emprego. Se você é empregável, todo mundo te quer. Se você não tem habilidades, capacidades, conhecimentos, experiência, você não vai para lugar nenhum e ninguém vai te querer. Então, como é que eu pego tudo isso e ponho na cabeça das pessoas que querem trabalhar, mudando a vida das pessoas? Médicos, às vezes, tem uma irmã muito legal aí que está trabalhando nessa área, que é médica e tal, e também trabalhando com terapia, e ela é uma das pessoas que, se der, eu vou trazer aqui também para conversar com vocês. É muito legal você ver a cabeça deles como muda quando eles começam a perceber que eles são empresários, que eles também precisam tomar conta das vendas. O que é a venda? É falar do que você faz. Eu falei com um amigo uma vez, ele estava falando comigo, a gente se encontrou no elevador, ele falou para mim: "Flávio, o que você faz?" De forma simples, eu olhei para ele, falei o que eu sinto. Eu falei: "Olha, eu ajudo pessoas, equipes e empresas a resolverem suas crenças limitantes, medos, traumas e fobias, né? Eu faço isso através do atendimento em casa." E ainda perguntei para ele: você conhece alguém que precisa disso? Por que eu falei assim para ele? Eu falei assim para ele porque hoje eu estudei muito para isso, eu me trabalho muito nisso, hoje eu trabalho com os meus clientes nisso, e hoje eu posso dizer que eu sou um perito sou, vamos dizer assim, um especialista em medos, traumas, fobias, crenças limitantes. Isso deixa comigo, joga em qualquer área, eu dou um jeito. E foi muito legal, que a partir do momento que você entende o problema que está dentro de você, você põe isso para fora e você se resolve,
E muitas vezes as pessoas vêm esperando uma fórmula mágica e não é mágico porque ela está bloqueada, então vai precisar de algumas sessões. Algumas vezes as pessoas vêm achando que vai viver uma vida inteira para lidar com aquilo, em 5 minutos conversando na rua, eu fiz isso tantas vezes, se resolve. Até que um dia um amigo meu falou assim, nossa Flávio, você agora é psicoterapeuta, né? Mas o que você faz? Eu expliquei para ele falou assim, cara, mas é a mesma coisa que você faz, a diferença é que agora você ganha para isso. Eu falei, então, é por aí. Porque o que a gente faz com prazer, o que você praticamente fez sua vida inteira, é a primeira dica para vocês pensarem. Tô no lugar certo? Se tá com essa dúvida, provavelmente não tá tão certo assim. Mas aquilo que é um hobby para vocês se faz com prazer, aquilo que você faz e você não percebe, é muito simples. Mas as pessoas comentam com você, nossa, foi incrível, foi fora da curva, foi isso, aquilo. Estas coisas são as coisas que fazem grande diferença na vida da gente, e esse é um caminho que começa a te levar para o que você quer. É um caminho por onde eu começo a puxar as pessoas, né? Eu lembro que quando eu fiz na PUC orientação, gestão e transição de carreira, a gente fez um laboratório depois, eu e umas parceiras do meu grupo, e nós estudamos o caso de o caso de o marido de uma delas, né? Eu comecei a olhar assim, ele já tinha bom, para hoje ele é novo, mas tinha uma certa idade. Não vou entrar nos detalhes muito, mas ele estava num lugar que estava mais ou menos, mas ele tinha tanta habilidade, tanto conhecimento, tanto prazer como as outras áreas. Cara, eu comecei a fazer levantamento com ele, entendendo, eu e elas, né? A gente, elas e eu estávamos fazendo isso. E foi incrível ver o primeiro momento quando ele deu aquela perrada e falou, posso fazer isso. Essa cena não me sai da cabeça. E é esse tipo de prazer que eu quero, né? Ajudar vocês a se encontrarem. Só que eu faço isso individualmente, por sessão. E eu já não estava mais dando conta. E eu falo para todo mundo, feito é melhor do que o perfeito, não feito. Na TOTS a gente tinha muito isso, né? O ótimo, o bom é inimigo do ótimo. A gente vai tentar fazer o ótimo, não entrega nem o bom. Então, nós éramos treinados para entregar aquilo que o cliente comprou, que ele buscou, que o vendedor vendeu para ele. Então, uma das primeiras coisas era a reunião de alinhamento. Primeiro, quem recebia o projeto, no caso eu recebia o projeto muitas vezes, sentava com a equipe de vendas, eles alinhavam comigo, eu sentava com o cliente e alinhava. Estava tudo ok, a gente tocava. Não estava, a gente fazia reunião nós três e alinhava. Porque precisa entender o que você realmente quer entregar, né? Então, todas essas coisas foram me provocando muito, e eu vou ser bem sincero, eu não tenho saco para ficar fazendo a mesma coisa há muito tempo, eu não consigo ficar repetindo. Tem um filme bacana do Charlie Chaplin, que chama Tempos Modernos, e ali ele fica apertando chave, tem uma hora que ele sai, ele tá assim com a chave, bate, vai e volta. Provavelmente eu vou tentar colocar aqui para vocês verem um pedacinho desses Tempos Modernos. Aqueles, né, vou profetizar, vai estar aqui. Ó, vou até dar um espaço aqui, ó, vai estar nesse local. Olhem aqui, ó, dentro da minha mão. Pronto. Porque acha que precisa de recursos e um monte de coisa. Às vezes a gente não começa porque a gente não sabe o caminho. Às vezes a gente até começa e não sabe depois o que pode fazer para melhorar. Às vezes a gente vende, mas não sabe o que fazer depois. Então eu preciso vender, preciso manter o cliente, mas preciso trazer ele de volta. Cliente, Flávio, é cliente. Primeiro que eu falo com todo mundo, estou falando aqui com advogados, médicos e um monte de gente, mas principalmente com a área de saúde. Eu não gosto da palavra paciente para os meus atendimentos. Quem é meu cliente sabe disso. Por quê? A psicoterapia é um processo que acontece individualmente. É igual a hipnose, as pessoas, vai dormir agora e vai roncar. Não, você está consciente. Vamos falar sobre isso em outros momentos também, né? Mas que consciência é essa, né, Flávio? É aquela onde eu trago para mim a responsabilidade e eu vou lidar com o meu problema.
o terapeuta, o psicólogo, enfim, seja quem for, ele não faz nada dentro da sua cabeça. Eu não tenho condições de abrir, desenvolver. Quando era sistema, programa, eu fazia. Eu comecei sendo programador de computador. Hoje eu programo pessoas. Antigamente eu consertava o computador. Hoje a gente conserta o software das pessoas, né? Pela programação neurolinguística também, entre tantas outras coisas. Eu não vou colocar porque isso para mim é ferramenta, tá? Eu não vou colocar tudo que eu fiz porque vocês não estão aqui para saber o que eu faço. Vocês estão aqui para saber como eu posso ajudar vocês. Então, a ideia disso é primeiro me ajudar, parar de ficar repetindo a mesma coisa. Aqueles vídeos que eu fiz para ajudar o pessoal da psicanálise mostra isso. E aqui a ideia é que você tenha cada vez mais empoderamento, coragem, que você trabalhe seus traumas, medos, crenças limitantes, fobias, e que você pare de olhar para as coisas como se tudo fosse impossível e comece a acreditar e fazer e dar pequenos resultados, e você vai crescendo e melhora o resultado, cresce de novo. Uma coisa que eu converso muito com meus clientes: para de tentar e começa a testar. Quando eu vou fazer, dá medo, pode dar errado, e aí eu me travo. Então o legal é eu testar. Vamos testar, testa. E aí, testou quais os dados? Coleta os dados, analisa, vê o que dá, o que não deu. É o que você queria? Continua, não é? Muda, simples assim. Então, aqui a ideia desse programa, vocês não vão me ver aqui sozinhos. Algumas vezes sim, algumas vezes eu vou estar aqui, né, em casa, outras vezes eu vou estar na rua. E vou estar falando com pessoas, às vezes online, às vezes presencial, porque a minha ideia é ajudar vocês a amadurecer essa atitude de líder, cabeça de empresário e coração de vendedor, tá? Então eu vou fazer isso de uma forma mais simples. Como? Trazendo outras pessoas que sabem falar sobre isso. Já tem algumas pessoas em mente, tem a Moniquinha que fala sobre constelação, a Carlinha que fala sobre astrologia, o André, um irmão meu aqui, que também é do mesmo condomínio, ele é advogado, mas também é contador, ele vai fazer 2 podcasts, e já tô falando aqui que já tô cobrando ele já. E ele já super se dispôs, ele vai sentar aqui comigo, ele vai falar, como advogado, o que você deve tomar cuidado de forma legal, como contador, como você pode fazer para se planejar e tudo. Sempre eu vou tentar trazer nesses 3 eixos. A atitude fala também do soft e do hard skill. Quem eu sou, o que eu preciso fazer para eu evoluir na minha carreira. Se um advogado melhora, um terapeuta melhora, eu preciso evoluir, eu preciso conhecer mais, eu preciso entender outras coisas. Como cabeça de empresário, eu vou entender melhor, por exemplo, onde está o problema do meu cliente para eu resolver. Se eu ficasse falando de mim aqui, você já tinha ido embora. Se você ficou até aqui é porque você está preocupado, curioso, ansioso, desejante de ver algo diferente que vai mudar a sua vida, e é isso que eu quero propor para você, tá? Então, se você já é experiente, não tem problema nenhum com nada, não é para você esse local, tá? Eu vou mostrar muito, por exemplo, sobre a gravação. Eu tinha um escritório aqui em Alphaville, tive uma clínica com a minha irmã lá em Cruzeiro, no interior, e, no entanto, hoje eu não atendo mais ninguém de forma presencial, a não ser numa festa, num lugar ou outro que esbarra um em mim ali, eu vejo que está travado, eu destravo, porque é isso que eu faço, eu sou assim, né? De forma que não exponha ninguém, não gere problema. Quando começa, eu vejo que a pessoa está muito aflita, eu dou uma acalmo ela ali e resolvo. E eu sou assim, então o que eu quero passar para você é isso. Se para você faz sentido esse canal, esse podcast, fica comigo. Vamos ter várias dicas, várias pessoas, mas lembra sempre que aqui não é uma coisa que eu estou fazendo para mim. Bom, mentira, é sim. Estou fazendo para mim para vocês pararem de me encher o raio do saco e toda vez eu explicar a mesma coisa de novo. Então, quando falar da próxima vez, eu vou fazer igual os vídeos. Eu pego o link lá e falo assim, top, vai lá e olha. E é isso, porque as pessoas precisam evoluir e eu não consigo repetir para todo mundo. Mas o motivo de estar fazendo é que eu vivo falando para vocês, olha, vai gravar algo, pensa na pessoa que você está gravando. Esquece a questão do medo, de olhar o que vão falar sobre você. Cara, eu estou gravando aqui com o celular, eu estou gravando aqui sem fone de ouvido, sem nada, e estou gravando. A única coisa para não dizer que não é um fundinho aqui que eu dei um jeito de arrumar e colocar esse fundo. Não sei ainda bem que fundo vai ser, mas eu coloquei. Então é esse fundo aí que vocês provavelmente estão vendo. Se não ver esse fundo, vocês vão descobrir que cor que é isso, como é que é essa zica aí. Bom, o que eu quero dizer para você? Cara, será um prazer, eu me dedico, eu dou o meu tempo para ajudar quem realmente quer evoluir, porque eu fui assim. Se você não quer evoluir, cara, você não vai estar comigo. Entende por que para mim não pode ser paciente?
precisa ser cliente, porque o paciente é o cara que tem paciência, que fica lá esperando o médico tratar. E sim, o médico é do tratamento, põe um negócio intravenoso, põe um respirador, te injeta remédio. No tempo que você está ali, você está paciente, você está passivo do treinamento, do tratamento deles. E esse negócio de cura, primeiro que é curandeirismo, não faz sentido, ninguém cura ninguém. Segundo, não tem ninguém estragado para dizer que eu vou consertar e tal. Não, é cliente, cara, vem, eu ajudo a direcionar o que você já tem, você se reorienta e vai seguir para sua vida, como eu estou fazendo aqui, tá? Então é isso, vou encerrar por aqui, porque não faz mais sentido continuar falando sobre isso agora, se não trouxer agora coisas mais direcionadas. Mas eu não posso deixar de dizer que se você ficou até aqui, primeiramente, cara, é por você que eu tô aqui, tá? Haters e tal, cara, isso é projeção. A dor que eu tenho, por exemplo, eu vim aqui e postei. Mas postei porque muitos clientes meus, você fala, mas eu não tenho nada de você. Cara, eu falei que ia fazer, parei minhas redes sociais, comprei link no Registro BR. Eu sou um cara de tecnologia, eu adoro tecnologia. Então eu sabia que eu ia fazer um negócio magnífico e tal, mas, cara, minha agenda lotou. Eu nem tinha saído da empresa, eu ainda trabalhava. Eu comecei a trabalhar fora do horário para atender as pessoas, que começou no meu próprio curso. O profissional que atendia, as profissionais que atendia estavam sobrecarregadas. E eu virei para a coordenadora e falei, Ellen, posso atender? Comecei com PNL, cobrando R$ 40 para quebrar o galho dos amigos. Uma pessoa mudou, transformou, botou, faz isso, e ó, dá para mexer nisso também. E aquela sessão, aquelas poucas sessões obrigatórias viraram mais, e aí a pessoa mandou mais gente, e aí quando eu vi, tava mais legal fazer isso de noite do que fazer de dia. E de dia, cara, eu adoro a empresa que eu trabalhei, tenho o prazer de falar dela, a Juritis. E é uma empresa, cara, que eu adorava estar lá. O ambiente é super legal, as pessoas, pô, sou amigo do pessoal lá, dos sócios até hoje. São pessoas que eu adoro. Mas em algum momento, ver a vida das pessoas transformando, putz, você se sente útil de um nível que mexeu lá dentro. Eu falei, cara, era isso que eu queria fazer. Cara, eu adorava trabalhar na Juritis e eu trabalhava de segunda a sexta. Eu fazia hora extra, eu não me preocupava. Muitas vezes era final de semana, eu fazia as coisas em casa que eles não deixavam, ficavam no meu pé para não fazer. Mas eu gosto, eu sou capricorniano, eu gosto de trabalhar. Então eu estava fazendo isso com o maior prazer. Os caras, não, não, não. Então eu acabava me sentindo assim, não tão útil. Então eu passava a semana toda assim, quando chegava sexta-feira a gente fazia happy hour, principalmente na época da pandemia. E eu, uhul, vamos comemorar. Mas naquele momento, quando começou a pandemia, eu já fazia esses atendimentos, né, no final de semana, à noite. E aí eu parei para pensar na pandemia e falei, cara, tem mais gente precisando deste lado do que daquele outro, né? A gente conversou e aí eu falei, não tá fazendo mais sentido. E em algum momento chamei o pessoal lá para conversar e eu lembro das palavras da mulher do RH, né? Foi muito legal, adoro ela também. Ela virou e falou assim, Flávio, foi um namoro, um casamento bacana e que deu certo, né? Funcionou até aqui. Eu falei, é verdade, né? Funcionou até aqui. Agora eu vou buscar um outro caminho. E aí eu fui. Tenho acesso aberto com eles lá, enfim. Às vezes os clientes me procuram, como já procuraram outras vezes, eu mando falar com eles, passo o contato, às vezes eu ligo para eles, mando o contato. Apesar do tempo que já tem que eu saí de lá, dos anos, ainda assim, às vezes tem uns contatos. Então, me dava prazer estar lá, só que a satisfação é tão grande de um jeito que eu nunca entendi. Sabe aquele negócio de primeiro amor? É isso. Que hoje eu espero segunda-feira. Hoje eu espero segunda-feira para trabalhar. E eu vibro. Trabalhei à noite, estou fazendo uma mentoria para o pessoal do grupo do avançado. Tem o material da galera dos clientes, tem supervisão que eu faço do pessoal. A galera que está vindo, que a gente forma, eles tinham uns problemas, eu coloquei eles para atender pessoas carentes e ajudo com a supervisão. Outros profissionais, amigos meus, psicólogos também, me ajudam com a supervisão, porque eu já não consigo mais supervisionar todo mundo. E eu falei, não, eu tenho que dar um jeito de pôr isso para fora e ajudar todo mundo a crescer mais rápido, porque tem muita gente precisando e a gente não tem condições. Agora a gente se voluntariou aí para fazer esse trabalho emocional, psicológico com o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Então você vê, a gente está sempre ajudando os outros de alguma maneira, né?
Mas, quando você pensa que a sua carreira tem que começar por algum lugar iniciante, você precisa pensar que você tem que ter atitude de líder, porque ninguém vai te mandar fazer o que você vai fazer. Você tem que ter iniciativa, porque não vai receber ordens para todas as coisas. Você precisa ter a cabeça de empresário para entender que tem um custo a eletricidade, a internet, o local, e não dá para fazer só clientes de graça. Eu gostaria, mas uma forma de fazer isso é espalhando para todo mundo. É entendendo que também tem clientes que são carentes, mas tem pessoas ricas que também precisam, tem pessoas de classe média, e todo mundo precisa ser atendido. Então você pode ficar com uma classe um tempo, depois você vai fazendo transição, porque a gente vai colocando outros terapeutas para começar ali também. Então você pode fazer essa jornada de coração de vendedor, de olhando o seu público e evoluindo junto. E é isso que eu espero que vocês encontrem aqui, tá? É para vocês, nesse ponto de vista que eu tô aqui trabalhando, e se você chegou aqui e já me conhece, bom, ok. Se não conhece, Flávio Risse, não vai achar a rede social, porque eu não consegui montar, minha agenda tá cheia, mas eu não tenho as coisas prontas. E, infelizmente, estou dando jeitos de automatizar, de trazer pessoas, de evoluir, porque eu não tenho braço para fazer tudo isso. E você pode ser um próximo terapeuta, de estar junto comigo, de ajudar, de espalhar isso. Tem modelo de clínica que eu estou montando com o pessoal já, para que esses novos atendam fisicamente lá e outras pessoas da comunidade possam ser atendidos e eles possam se desenvolver, uma espécie de uma incubadora de treinamento, vamos pensar assim, para o pessoal pegar força. Tem um amigo da Inglaterra que está querendo fazer esse projeto lá também, que a gente já vem fazendo. Então, qual que é a ideia, né? Seguir esse meu processo de atender pessoas, como lá nessas empresas de marketing multinível. Eu quero sempre continuar atendendo, mas eu não vou dar conta de atender todo mundo. Então, eu vou espalhando vocês, que quanto mais vocês crescerem, melhor são. Os amigos, advogados, médicos e tudo, se eu puder colaborar, porque vocês também são extremamente fundamentais em todas as áreas da nossa vida, né? Eu lembro da brincadeira de dois deles conversando. O médico falou assim, não, eu salvo vidas. Aí o outro falou assim, ele se sente Deus, né? O advogado falou assim, deixa ele ter um problema judicial que ele vai ver quem que é Deus para ajudar ele. Eu vou lá tirar ele da enrascada, né? Brincadeiras, no fundo, todos eles sabem que eles não são Deus, né? Mas essas brincadeiras são bacanas. Eu sou leve, piadista. Às vezes vão me entender, às vezes não vão entender. O que eu quero dizer para você é, gostou, fica, curte, dá um like, compartilha, manda para mais gente para que faça sentido para eles também. Conhece alguém que precisa, transmita. Cara, não gostou, pode reclamar, pode me chamar para fazer terapia, eu indico você para alguém. Você pode também simplesmente parar de olhar, de assistir e vai ver, né? Eu lembro de uma pegadinha do Monção, coisa muito antiga, quem conhece vai saber. Na época do celular, ele ligava, ainda tinha fax, ele ligava para as pessoas a cobrar, falava assim, no celular das pessoas que era caro, falava, ô fulano, dá aí um sinal de fax. O cara, ô, você é louco, você é isso, você é aquilo, você ligou no meu celular, a cobrar ainda, você não sei o que, vai gastar a sua vida, e ficava reclamando. Aí desligava ele, e aí, liga ou não ligo? De novo. Aí a galera, liga. Aí ele pegava o telefone e ligava de novo. A cobrar, falou, ô sujeito, eu tô aqui trabalhando, não faz isso não, eu quero que você, atenda aí, cara, dá um sinal de fax aí. E aí o cara ia esbravejar mais um baita tempo e reclamava do quanto ia ficar caro, do quanto ele tava fazendo. Eu não entendia porque a pessoa não pegava o celular e desligava, parava de gastar. Então, você tá aí reverberando, gritando, é porque tá mexendo com você. Bom, aí eu vou te falar, tem uma rede de amigos aqui para fazer terapias. Então, quando a gente fala do outro, fala mais de nós do que do outro. Isso é terapia, tá? Então, um grande abraço para vocês aí. Segue pro próximo vídeo, compartilha esse, dá like, faz aí o que você quiser. Enfim, a minha ideia é que vocês não me encham mais o saco toda hora para fazer a mesma coisa, tá bom? Beijão aí para vocês e até mais.